Fala, meus amores! Lá vou eu aqui de novo, tendo que gravar vídeos, né? Infelizmente não posso estar com vocês, então já estou deixando os videozinhos gravados aí, para que vocês se divirtam e para que a gente não acumule matéria, mas em breve estaremos juntos novamente para poder tocar isso para frente. E ainda fazendo o nosso dia dobrado. Eu poderia gravar, mas não. Posso até gravar depois se ficar muito complicado, mas eu espero passar mesmo o dia inteiro com vocês. Mas precisamos terminar nossa matéria de reações orgânicas. E dentro desses nossos assuntos de reações orgânicas, nós temos aí o nosso papinho falando sobre oxidação alcoólicas, que é o que eu falei que era a próxima coisa que nós precisamos ver. Já está acabando essa jornada de trocentas reações e a penúltima que nós vamos falar é da oxidação de álcools ou oxidação alcoólica. Bom, essa oxidação alcoólica ela acontece quando eu tenho um álcool em presença de um oxidante, que aqui no caso é permanganato de potássio ou de cromato de potássio, que vão estar em meio ácido. Essa combinação, ela libera uma coisa que nós chamamos de oxigênio nascente. Que é isso mesmo. Oxigênio nascente que nós vamos representar assim, ó, colocar em cima da setinha, um oxigênio entre colchetes. Então, vou jogar aqui para cima, ó, setinha, oxigênio nascente. Veja que ele não é molecular, ele é atômico. Claro, dá para ocorrer essa reação de outra maneira? Dá, eu vou falar para vocês já já. Bom, se liga só. Então o que acontece? É bem fácil. Se eu tenho um álcool, eu coloquei esse hidrogênio aqui para baixo para poder ilustrar melhor o que acontece para vocês. Se eu tenho um álcool e ele está em presença de oxigênio, o que acontece? Esse oxigênio, ele vai pegar um dos hidrogênios, mas é sempre hidrogênio que está ligado ao grupo funcional, ao carbono do grupo funcional, perdão. Então aqui, ó, eu tenho um carbono que tem o grupo funcional e eu tenho dois hidrogênios ligados a ele. Ele vai pegar um desses hidrogênios e vai deslocar, vai entrar no lugar desse hidrogênio. Como assim, professor? Aqui, ó, o oxigênio vem aqui, ó, sai daqui, o oxigênio empurra o hidrogênio, sai e entra no lugar desse hidrogênio e vai formar o que a gente chama de diálcool. Eu vou botar essa etapa secundária destacada aqui embaixo e todas as etapas principais lá em cima. Vocês vão entender. Então, olha só, o que vai acontecer nessa reação? Vou formar isso aqui, ó. H3C, CH, OH. E aqui embaixo, olha só, o que vai acontecer aqui, ó? Esse oxigênio vai empurrar esse hidrogênio e vai vir para o lugar dele. Então eu vou ficar assim, ó, vou até botar de vermelho. Oxigênio com hidrogênio. Tá vendo? Eu formei um diálcool. Só que esse diálcool, ele é instável, ele desidrata. Quando eu tenho duas hidroxilas no mesmo carbono, esse composto, esse tipo de diálcool, ele é instável, ele sofre desidratação. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar o que é água, hidroxila com hidrogênio, lembra? 2 Hs e 1 O. E vou expulsar isso da molécula. Vamos fazer uma desidratação e vai acontecer o quê? Vou botar CH3 mesmo, né? Então, ó, CH3, é melhor ficar para o outro lado, né? Assim. CH3, CH, e aí sobrou o que? Ó? Um oxigênio e um hidrogênio. Desculpa. Sobrou o que? Um oxigênio e um hidrogênio. Como que eu vou fazer essas ligações? Ó, se eu botar uma simples para o oxigênio e uma simples para o hidrogênio, esses dois estão carentes, então eu preciso de uma dupla. Pronto. Então eu vou formar o que? Um aldeído. Então aqui, ó, e claro, água porque eu expulsei água. Então aqui, numa etapa secundária, o que eu vou ter? Ocorre saída de água, uma desidratação e formação de aldeído. Então eu tenho CH3, C, dupla O, H.
Só que a parada é a seguinte, no carbono que tem o grupo funcional, ainda tem hidrogênio. Se ainda tem hidrogênio, deu uma gaguejada. Se ainda tem hidrogênio, o que acontece? A reação continua, a oxidação continua. Então, esse meu aldeído vai continuar oxidando. Vai continuar oxidando. Então, aqui, ó, continuo com o meu oxigênio nascente. E ele vai chegar aqui, ó, e vai empurrar esse hidrogênio e vai ocupar o lugar dele. Então, tá aqui, ó, CH3, C, dupla O, OH. Opa! Agora a parada é a seguinte. Depois que ocorreu essa oxidação aqui, eu transformei o aldeído em um ácido carboxílico. Aqui eu não tenho como desidratar, é um composto estável, é um ácido carboxílico. Então, beleza, não tem desidratação, é isso aqui mesmo. Só que a parada é a seguinte, nesse carbono que tem o grupo funcional, tem algum hidrogênio para continuar oxidando? Pensa aí, isso. Não. Se você disser não, acertou, não tem outro hidrogênio aqui. Se não tem outro hidrogênio, a minha reação para aqui. Então eu pego um álcool e transformo em ácido carboxílico. Perceba que eu estou transformando etanol em ácido etanóico. Caraca, que parada é essa, professor? É quando você pega, por exemplo, o vinho e ao invés de guardar deitadinho, coloca ele em pé. Quando coloca a garrafa de vinho em pé, a rolha depois de um tempo vai ressecando, entra o oxigênio e aí você transforma o vinho, o álcool que tem no vinho, em ácido acético, em vinagre. Por isso que falam, não se guarda vinho em pé, se guarda deitadinho, para a rolha estar sempre molhada e, claro, com isso não ressecar, não entrar oxigênio e não acontecer uma reação como essa. Beleza? Reação bem famosinha de oxidação alcoólica. Mas não para por aí. Vamos fazer um outro exemplo para vocês entenderem. Aqui, ó, eu tenho um álcool primário. Vamos fazer com um álcool secundário? Então, olha só. Se eu tiver um álcool secundário. Opa. Ah, não, tá certo. CH, OH. 1, 2, 3, 4. Isso. CH3. Pronto. Agora eu tenho um álcool secundário. O que vai acontecer com ele? Olha só, hein? Olha só. Eu tenho aqui, ó, a reação que vai se processar com oxigênio nascente. Beleza. E aí o que vai acontecer? Olho para o meu grupo funcional, que é a hidroxila. Meu grupo funcional tem um carbono ligado a ele e que tem hidrogênio. Opa, se eu tenho um hidrogênio no carbono que tem o grupo funcional, ele vai lá e vai deslocar esse hidrogênio e vai ocupar o lugar dele. Reação secundária, está aqui, ó. Vou montá-la aqui embaixo. CH3, CH, CH3. Opa, CH não. Porque o que acontece, ó? Eu tenho a hidroxila para cima, só que o oxigênio, ó, empurrou esse hidrogênio para lá. Então eu vou formar uma hidroxila aqui para baixo também. E é um diálcool com as duas hidroxilas no mesmo carbono. Então esse composto é instável. Opa, se ele é instável, o que vai acontecer com ele? Desidratação. Vou pegar aqui, ó, H2O, 2Hs e 1O. Peguei a ligação junto também, dane-se, não precisava. Mas enfim. Vou botar aqui, senão vocês vão achar que eu tenho que levar a ligação junto. Ninguém merece. Espera aí. Aqui, ó. Pronto. 2Hs e 1O. Ocorre a desidratação. Então, eu vou ter o seguinte. Aqui atrás, ó, já mais H2O. E qual é o composto que eu formo? Então, ó, eu vou ter CH3, é o que sobrou lá. CH3, C. Opa, ficou um oxigênio nesse C, né? CH3. Professor, mas o carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações só. E o oxigênio está fazendo uma ligação. Então, o que eu tenho que fazer? Dupla para os dois. Pronto. Aqui, ó, num carbono primário, então, eu formo o quê? Ácido carboxílico. Num carbono secundário, quando eu tenho a oxidação, eu vou formar o quê? Uma
cetona. Então, ó, eu tive a oxidação com oxigênio nascente, tive desidratação, e o que aconteceu? Eu formo uma cetona, CH3, dupla O, CH3. Prontinho. Tá aí, essa é a oxidação alcoólica. Mas, professor, e se eu tiver um álcool terciário? Então vamos lá. Álcool terciário, OH, CH3, CH3, CH3. Ora, o que acontece? Tem aqui o meu álcool terciário e vou ter lá o oxigênio nascente. Dá uma paralisada aí e pensa no que vai acontecer, se você acerta ou não. Olha lá, olha direitinho, pensa, paralisa aí e coloca a resposta. Foi? Agora a parada é a seguinte. Ora, o meu oxigênio tem um carbono para atacar com a hidroxila. Mas esse carbono tem algum hidrogênio aqui? Não. Tem que ter, lembra, hidrogênio no carbono que tem a hidroxila. O grupo funcional, aliás. Não importa se é hidroxila, pode ser carbonila. Mas nesse carbono que tem o grupo funcional, não tem hidrogênio para ser atacado. Então o que acontece com essa reação? Nada. Simplesmente não reage. Beleza? Então, é isso. Oxidação alcoólica é só isso, não tem problema nenhum. Então eu vou paralisar aqui para apagar o quadro e falar das nossas últimas reações, que são as oxidações de alcenos, branda e energética, e ozonólise. Quase que fugiu a palavra. Valeu? Até mais. Então, meus amores, quadro preparado para a gente ganhar um tempinho aí e vamos ver o que acontece com a nossa oxidação de alcenos. E aí a parada é a seguinte, eu posso ter dois tipos de oxidação de alcenos. Ou a oxidação branda, olha o nome, branda, segura. Ou oxidação enérgica ou energética. Já vi literaturas com os dois nomes, tanto enérgica quanto energética. Eu prefiro colocar enérgica. Beleza, então olha só, branda, enérgica. Ou seja, a branda vai acontecer algo mais suave do que a enérgica. Vamos ver o que é, né? Então se liga. Olha só, mas eu acho que já dá para você pensar. Alceano tem dupla ligação. Lembra? Normalmente seria quebra-pi, mete aqui e mete ali. Mas se for branda. Se for enérgica, vai quebrar só a pi? Não, quebra tudo, meu irmão. Então se liga, ó. Oxidação de alcenos. Essa oxidação de alcenos chamada de oxidação branda, a primeira que é a branda, ela é conhecida como a reação de Bayer ou teste de Bayer. O que é isso? Para fazer essa oxidação, faz-se com permanganato de potássio em solução básica ou neutra e a frio. Quando a gente faz essa reação nesse meio reacional aqui, o que acontece? O tal do teste de Bayer é para saber se tem alceno ou se tem um alcano. Por exemplo, eu tenho lá o meu composto, estou na dúvida se ele é um alceno ou se é um alcano, se ele tem ligação dupla ou não. Então o que eu faço? O tal do teste de Bayer. Coloco permanganato em solução básica ou neutra e a frio. Como assim? Quando eu faço essa reação, se o permanganato reagir e acabar formando esse precipitado marrom, ou seja, ele é violeta, você bota o permanganato, quem já usou sabe que ele é violetinha, então você coloca lá, se acontecer uma reação química e ele deixar de ser violeta e formar um precipitadozinho, por isso que eu tenho essa setinha aqui, ó, um precipitadozinho marrom, isso quer dizer que eu tenho um alceno e que eu fiz uma oxidação branda. Se não acontecer, se continuar tudo violeta, eu sei que eu tenho um alcano. Então esse é o famoso teste de Bayer. E como que acontece isso? Olha, eu tenho aqui o meu alceno e vou colocar o meu permanganato nessa situação. Coloquei aqui ó, em meio básico com água.
Ora, eu poderia colocar, né, que o permanganato é o nosso oxidante que fornece o nosso oxigênio nascente. Lembra? Então, eu poderia ter colocado aqui sem problema nenhum. Oxigênio nascente mais H2O. Só que, nossa, ficou muito ruim, né? Meu Deus do céu, vou apagar isso. Oxigênio nascente mais H2O. Deixa eu pegar aqui o apagador. Beleza. Poderia ter feito isso? Poderia. Mas é só para mostrar melhor para vocês, não tem problema nenhum escrever assim. Eu formei um peróxido. E o peróxido de hidrogênio é o quê? H2O com H2O. Isso vai deixar mais clara a reação para vocês. Como assim? Qual é essa reação que acontece? Se a oxidação é branda, esse composto não vai quebrar essas duas ligações. Essa reação vai acontecer somente quebrando a ligação π. Quebra a ligação π. E eu tenho aqui o meu peróxido que é hidroxila com hidroxila, quebrei aqui também. O que vai acontecer? Uma hidroxila em um, outra hidroxila no outro. Só isso. Então, lá vamos nós. O que eu formo aqui? Ó? CH3, C, CH3, CH, CH3. Beleza. Aqui abri essa ligação para colocar o quê? Hidroxilas. OH e OH. Pronto. Forma um diálcool. Professor, diálcool é instável. Vai sair a água para formar outro composto? Não. Mas tu acabou de mostrar lá na oxidação de álcools. Quando as duas hidroxilas estão no mesmo carbono. Aqui não estão no mesmo carbono. Então não ocorre a desidratação. O composto estável forma um diálcool mesmo. Tá tudo certo. Beleza? Então, essa oxidação branda. Mas nós temos também a oxidação enérgica. Então, pô, se ela é enérgica, energia para fazer o quê? Catapimbas. Como diria o nosso amigo... Esqueci o nome dele. Gente, não conta não. Heitor. Ela vai chegar com tudo, meu irmão. E vai quebrar a ligação com tudo também. Então, ao invés de chegar aqui e quebrar só a π, ela quebra as duas juntas. Quebra tudo. Quebra tudo. Quebra a ligação π e a sigma também, que estão juntas ali. Então, acontece com permanganato concentrado em solução ácida. E aqui não é a frio, é a quente, para dar aquela energia boladona. Né? Representa da seguinte maneira, ó, meio aquoso, o permanganato de potássio e o íon hidrônio, né? Poderia ser H+, também, porque está em meio ácido. Beleza? Aqui, ó, hidroxila, porque está em meio básico. Tá, e tenho lá o meu oxigênio nascente. Por que eu coloquei o oxigênio nascente agora, aqui, ó, antes da setinha? Porque eu vou ter que botar a quantidade dele. Como assim? Olha, eu vou colocar a quantidade de oxigênios aqui que reagiram. Pode ser 2, pode ser 4. E como é que eu vou saber, professor? Depende do que vai ser formado. Então aqui, ó, por exemplo, vou quebrar essas duas ligações. Lembrando que se um dia lá você for fazer a prova discursiva, você não vai colocar esse símbolozinho aqui, ó, de que está quebrando. Eu estou fazendo isso só para te mostrar onde que está a parada. Beleza? Então, ó, puf, quebrou essas duas ligações. Olha, o que vai acontecer aqui? O que vai formar? Lembra? O oxigênio entra empurrando o hidrogênio que está ligado ao carbono lá. Isso aí vocês já sabem, certo? Então aqui eu vou formar um CH3, C, e entra o oxigênio aqui, ó. Tuft. Dupla O, H. Cheguei, formei aqui um aldeído. Eu paralisei aqui para pensar, porque eu acho que eu falei de empurrar. Não. Empurrar na próxima. Agora que eu lembrei, eu acho que eu acabei de falar isso. Se falei, corrige aí. Na verdade, o que acontece? Ó, bluft, rompi as duas ligações. Então, o oxigênio já entra aqui direto no carbono, né? Por quê? Porque ele faz dupla ligação. Então, bluft, entrou lá. Beleza. Então, CH3C, dupla O, H. Eu não vou editar o vídeo, deixa com eu corrigindo mesmo. Né? Então, C, dupla O, H. Beleza. Ó, cheguei e bluft. Coloquei lá meu oxigênio no lugar das duas duplas ligações. Só que a parada é a seguinte, ainda tem oxigênio para oxidar. Vocês lembram que é o aldeído oxida, eu não vou ficar fazendo etapa intermediária aqui, que vocês já viram, e vira ácido carboxílico. Beleza. Olha, no outro lado, acontece a mesma coisa, né?
eu tenho exatamente a mesma parte que eu tenho ali. Então, o que vai acontecer? CH3, C, dupla O, OH. Também formo ácido carboxílico. Caraca, que interessante, prof. Pois é. E aí, o que acontece aqui? Se também formou ácido carboxílico aqui e ácido carboxílico aqui, para contar quantos oxigênios foram introduzidos nessa parada. Aqui, ó, eu tenho não tinha nenhum oxigênio na molécula original lá, no meu oceano, né? Claro, era um oceano, meu idiota. Não tinha nenhum oxigênio. E aí entraram quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4. Usei 4 oxigênios no total. Então aqui, ó, entra 4. Prontinho. Beleza? Show de bola. Caraca, já tem 21 minutos de vídeo. Então eu ia escrever outro exemplo aqui, quer dizer, não vou, mas eu vou paralisar rapidinho só para não perder o tempo e ficar maior ainda o vídeo e demorar mais para carregar. Prontinho. Montado o meu composto aqui no quadro. Agora se liga, só para a gente poder fechar essa parada aqui dando mais exemplos e te mostrar como é que entra aqui na frente. Olha só, se ela é enérgica, ela vai quebrar tudo, meu irmão. Quer dizer, encerrar essa parte, que ainda tem que falar de ozonólise. O vídeo vai ficar grande, vai demorar pra caraca pra carregar, meu irmão. Se liga, ó. Então, enérgica, ó, quebrou tudo. Luft. Quebra tudo. Quebrou tudo. Ora, aí é mole, né? O oxigênio faz dupla, vai entrar aqui, ó, já encaixando essa dupla. Então lá vamos nós. O primeiro fica CH3. Ó, aí vem o carbono, C. Opa, perdeu. É uma dupla ligação. Então vai entrar o oxigênio aqui com a dupla. E depois CH3. Esse é o primeiro. Formei uma acetona, certo? Então tá aqui. Olha, do outro lado, exatamente a mesma coisa, né? Então CH3, C, CH3 e uma dupla O. Beleza? Ora bolas, ora bolas. Então o que acontece? Eu coloquei quantos oxigênios? Um aqui e outro aqui. Então agora eu usei 2 oxigênios para completar a minha reação. Então, 2 aqui na frente. Sem problemas, né? Parte fácil. Se liga. Então, ó, posto isso que eu acabei de falar, pensa no seguinte. Eu tenho aqui, nesse meu composto, vamos supor, aliás, que eu tivesse no meu composto um lado desse jeito, a CH3CH, e o outro lado da dupla do carbono fosse assim, ó, CH3CCH3. Qual seria a diferença? Ora, que eu formaria um ácido carboxílico de um lado e uma acetona do outro. Então, para o ácido carboxílico são 2 oxigênios, para a acetona é um só. Então, eu colocaria o que aqui na frente? 3. E assim você vai brincando, tá bom? Então, vou paralisar aqui agora para poder apagar o quadro. Se quiser, ó, tira um print boladão sem mim para te atrapalhar, sair da frente. E aí eu falo de ozonólise para a gente acabar essa bagaça.